Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí dar continuidade, né, ao conteúdo de física referente à dilatação térmica, né? Nós vimos a introdução sobre dilatação térmica e na aula passada nós começamos a destacar, né, os tipos de dilatação. Então nós vimos dilatação, na introdução nós vimos os tipos, né? Dilatação linear, superficial e volumétrica. E na aula anterior, nós vimos lá dilatação linear. Mais especificamente, né, o que se trata de dilatação linear, vimos a fórmula, como calcular, como trabalhar com a dilatação linear, inclusive nós vimos um exemplo, né? Então hoje eu estou trazendo para vocês o segundo tipo de dilatação, lembrando que nós estamos vendo dilatação dos sólidos, tá certo? Então a dilatação superficial, né, que se refere à superfície, se refere à área, né? Pode ser área, pode ser superfície, né? Então a dilatação superficial, né, ela vai tratar justamente com superfícies, áreas planas, onde essa planificação é que ela vai estar tendo aí a dilatação ou a contração. Isso se dá devido ao aumento e à diminuição de temperatura em cima dessas placas. Um exemplo disso são essas junções que nós temos, seja no asfalto, seja nas ferrovias, tá certo? Onde nós sabemos que essas placas de concreto, ao longo dos dias, né, dependendo aí da variação de temperatura, elas sofrem dilatações, sofrem contrações. E quando essa dilatação e essa contração ocorre, torna-se mais fácil o aparecimento de buracos. Então, quando o asfalto, como nessa imagem aqui, ele é feito com apenas placas e entre as placas se coloca algum material que possa receber essa dilatação e não encostar na outra placa, chama de junção de dilatação. Isso faz com que essas placas de concreto elas suportem mais as intempéries do tempo. Então, quando se coloca essas juntas de dilatação, a durabilidade desse material é muito maior, tá certo? Então, dilatação superficial, ela trata especificamente de área, de superfície, tá certo? Então, eu trouxe a definição para vocês, né? É o fenômeno físico que consiste no aumento das dimensões espaciais, como comprimento, altura e largura, de um corpo em razão do aumento de temperatura. Então, ocorreu esse fenômeno, né, essa variação, esse aumento ou diminuição, nós temos aí uma dilatação, tá certo? Como calcular a dilatação superficial? Primeiro, é o nome dado ao fenômeno em que há um aumento da área de um corpo ocasionado por um aumento de temperatura. Esse tipo de dilatação ocorre em corpos de simetria superficial, como placas, tampas de mesa, tábuas, azulejos, etc. Então, como eu falei para vocês, toda superfície que sofre esse processo de dilatação, nós temos ali uma dilatação superficial, tá certo? A dilatação superficial depende do coeficiente de dilatação superficial. Esse coeficiente, cuja unidade é o grau Celsius elevado a -1, é uma característica de cada tipo de material, mas guarda uma relação de proporcionalidade com o coeficiente de dilatação linear. Então, a fórmula para se calcular a dilatação superficial é essa fórmula daqui. Lembre-se que esse S ele se refere à superfície, mas é a área, tá certo? Deu a área lá do corpo, esse S aqui é que significa essa superfície, essa área. Essa letra aqui, beta, é a letra do alfabeto grego beta, que significa o coeficiente de dilatação superficial. E delta θ, como a gente já sabe, se refere à variação de temperatura. Eu já falei para vocês que não se usa a letra T para temperatura,
porque T em física significa tempo. Então, para não confundirmos tempo com temperatura, usa-se essa letra do alfabeto grego, θ, tá certo? Mas qualquer dúvida, eu trouxe aqui para vocês o significado de cada uma dessas letras aqui, como eu já falei. ΔS, variação de superfície ou de área, S0, superfície inicial ou área inicial, beta, coeficiente de dilatação superficial, e Δθ, variação de temperatura. É muito importante vocês deixarem tudo isso no caderno, né? Porque qualquer dúvida fica fácil de você vir conferir ali o que significa cada incógnita dessa, tá certo? E aí, um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é com relação aos coeficientes de dilatação. O coeficiente de dilatação beta, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, porque esse alfa que eu estou colocando aqui para vocês, ele é o coeficiente de dilatação linear. O dobro dele, 2 vezes ele, equivale ao coeficiente de dilatação superficial. Então, a gente precisa ter cuidado na hora da leitura do enunciado, porque se no enunciado está falando de superfície, está falando de área, você já sabe que é uma dilatação superficial, ok. Mas na hora que ele vai se referir ao coeficiente de dilatação, se ele falar que é linear, linear não é superfície, linear é comprimento. Então a gente deve pegar esse coeficiente e multiplicar por 2. Mas isso só se o enunciado disser que o coeficiente de dilatação é linear, tá certo? E aí eu estou trazendo para vocês esse exemplo, para que a gente possa estar trabalhando lá a fórmula de dilatação superficial. Então, o enunciado diz o seguinte: uma chapa metálica retangular de 0,05 metros quadrados. Eu já posso parar aqui, e metros quadrados é referente a uma área. Toda vez que a unidade de medida aparece com esse expoente 2 aqui, ele se refere a uma área. Está se referindo a uma área, então dilatação superficial, tá certo? Isso aí já é uma certeza. Encontra-se a temperatura de 25 graus Celsius, quando passa a ser aquecida pela luz do Sol, até que sua temperatura atinja 75 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação superficial do material que compõe a chapa igual a, aí está sendo dado o valor, de quanto será a variação da área dessa chapa. A gente quer saber a variação, só o que variou, só a dilatação. A gente não quer saber a área final, a gente quer saber de quanto será a variação, só o aumento da área dessa chapa, ok? Bom, fórmula é a fórmula de dilatação superficial e aqui os dados da questão, tá certo? Deixa eu passar isso para cá. Então, essa dilatação que a gente está querendo descobrir, lembrando, né, que nós temos aí essa dilatação aqui, nós temos ela não é em calorias, nós temos isso em metros, no caso aqui, metros quadrados, tá certo? Então, essa variação de dilatação nós temos aí em metros quadrados. A superfície inicial ou área inicial é 0,05. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. O coeficiente de dilatação. Quero chamar a atenção de vocês aqui no seguinte. Veja que o enunciado diz, coeficiente, vou marcar aqui, coeficiente de dilatação superficial. Veja que ele já está falando que é o coeficiente de dilatação superficial, da superfície. Então, ele já está pronto aqui para a gente. O que eu falei quase agora que precisa multiplicar por 2, nesse caso não precisa porque ele está dando superficial. Então, está tudo certo. É só a gente pegar esse valor e trazer ele para cá. E vamos para a temperatura, variação de temperatura. Era 25, passou para 75. De 25 para 75, houve um aumento aí de 50 graus.
Então, nós temos aí a variação de temperatura. Pegamos essas informações e substituímos na fórmula. S0 é 0,05, beta 2 vezes 10 elevado a menos 4 e delta θ 50. O que nós fazemos aqui agora é multiplicar, tá certo? Então, esse 10 aqui, esse menos 4, a gente só repete, multiplica o resto. 0,05 vezes 2, depois vezes 50, tá certo? E aí nós temos 5 como resultado. Por que 5 como resultado? Porque na hora de multiplicar esse 50, vamos pegar esses dois aqui, 0,05 por 50. Você corta esse zero daqui e traz essa vírgula para cá. Ó. Então, isso aqui some. Ó. Então, você vai ter 0,5 vezes 2. 0,5 vezes 2 é como se fosse meio duas vezes. Meio mais meio dá 1. 1 vezes 5, que foi o que sobrou aqui. 1 vezes 5, 5. Então, você já chegou no resultado 5. Beleza. Agora, você tem o 10 e tem o menos 4. E aí, a gente precisa lembrar o seguinte. Ó, 5. 5 tem vírgula? Tem. Todo número tem vírgula. Quando a vírgula não vem escrita, ela está do lado direito aqui. Está aqui. Ó. Como o expoente aqui é menos 4, eu vou pegar essa vírgula e vou trazer ela para o lado esquerdo. Quantas casas? 4 casas. Por que 4 casas? Porque o expoente é 4. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a vírgula e vou movimentar. Daqui para cá, ó, 1. Aí não tem número. Não tem número, você coloca 0. E vai de novo. 2. 3. 4. Completou 4 casas? Coloca a vírgula e acrescenta 0. Então, esse número aqui vai ficar 0,0005 e a unidade de medida é metros quadrados, tá certo? Vai ficar dessa forma aqui, ok? A vírgula está aqui no final, como eu falei para vocês. Expoente menos 4, pega a vírgula, movimenta para a esquerda, 4 casas. Sempre a quantidade de casas é referente a esse expoente. Como sempre esse expoente vai ser negativo nesse conteúdo que nós estamos estudando, sempre para a esquerda. Pode contar, ó, que vai dar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Completou as 4 casas, coloca a vírgula, faltou número, acrescenta os zeros e nós temos aí o resultado final. E aí a alternativa correta, no caso, é a nossa letra B. Tá certo? Assim a gente encontrou aí a variação da área, esse espaço que aumentou, tá certo? De área, devido à dilatação. Por isso que nós não conseguimos perceber, porque esse valor ele não tem significado, né? A olho nu nós não conseguimos perceber esse aumento, né? Talvez através de um experimento, alguma coisa, nós conseguíssemos provar que houve esse aumento, mas na prática, a olho nu nós não conseguimos ver, mas que isso faz toda a diferença para um material ao longo do tempo, faz com que ele se deteriore de forma mais lenta ou mais rápida, tá certo assim? Então estamos chegando ao final dessa aula. Qualquer dúvida, volta, vê a aula anterior referente à dilatação linear e na próxima aula eu trago a terceira definição de dilatação, que é a dilatação volumétrica, tá certo? Então espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Forte abraço para todos e até mais.